Eu já comecei com a minha pele preparada e eu usei a base da Milani, a Conceal Plus Perfect, na cor número 5. E de corretivo eu usei o da Maybelline na cor Light. E pra finalizar eu usei o pó translúcido da Rimmel. Agora eu vou vir com a minha paleta da Profusion, com essa cor Lavender, e a gente vai fazer ela de base e a nossa cor de transição também. E então ela a gente vai passar na maior parte que a gente conseguir do olho, fazendo o formato que você quiser. Então se você quiser o finalzinho mais em formato de Vzinho ou mais arredondado. Agora eu vou vir com essas três cores, branco, vermelho e roxo, e fazer uma mistura pra gente passar tanto na sobrancelha quanto em alguns outros detalhes da pintura depois. Então eu vou preenchendo a minha sobrancelha como se eu estivesse fazendo com produto de sobrancelha mesmo. Então se eu estivesse fazendo minha sobrancelha normal. Porém, eu pinto ela o máximo que eu conseguir, porque eu quero deixar ela o mais rosa possível. Agora eu vou vir com um pincelzinho de esfumar e eu vou vir com essa cor roxa bem escura, que chama Royal, e a gente vai marcar o côncavo, mas a gente vai espalhar bastante, porque como a gente não vai usar outra cor roxa, ela vai ser o que vai ser praticamente nosso olho inteiro. Então a gente vai marcando o côncavo principalmente e depois vai espalhando na maior área que der também. Eu puxo bastante o Vzinho do final, porque eu gosto, mas é com você. Eu passei também embaixo e percebi que estava muito marcado, então eu vim com um pincelzinho com um pouco de pó translúcido, só pra tirar o excesso mesmo e não ficar parecendo que eu tomei um soco. Agora eu venho com o corretivo da Elf e eu aplico na pálpebra móvel, na parte que eu vou aplicar a cor mais clara. É bom que ajuda a fixar e fica mais forte a cor. Aí eu venho com a mesma paleta, com a cor Rosy, e é um rosinha, ele tem brilho. Então eu vou aplicando na parte que eu passei o corretivo. E agora eu venho com o pincel sem nada, só pra tirar as partes marcadas, e venho juntando essas duas sombras, pra não ficar parecendo, né, que tá marcado. E embaixo eu vim com rosinha de novo e depois só espalhei com o pincel. Agora eu venho com o meu delineador, eu uso da Serafine Botanicals. E eu errei 50 vezes até conseguir fazer o delineado do jeito que eu queria. Então se você errar, tira, faz de novo, não tem problema. Eu tirei e refiz 350 vezes. Mas ele precisa ser bem puxadinho, porque é o nosso olhinho de gato. Então, pode puxar sem dó e fazer essa parte de fora bem grande. Agora eu venho com esse lápis preto da Beauty For Real. E aí eu vou passar na parte de baixo, na linha d'água inteira e um pouquinho pra baixo. E aí eu venho com esse pincelzinho bem fininho pra poder esfumar o que ficou pra fora do olho. Agora essa é a parte mais chata. Eu dou até umas respiradas fundas, porque puxar essa parte de dentro é bem complicado. Mas aí você vem puxando da parte de cima e vai descendo, e depois você junta com a parte de baixo. A gente precisa desse puxadinho pra conseguir fazer o olho ficar bem de gatinha mesmo. A hora que eu fui fazer o segundo olho, eu percebi que eu tinha puxado mais nele e que eu tinha gostado mais. Então eu voltei no primeiro olho e fiz.
Agora eu venho com um pincel bem fininho, com a sombra roxa mais escura que a gente usou, que foi a Royal. E vou fazendo o contorno do nariz, pra gente fazer o nariz do gatinho. E aí eu vou vir com a misturinha que a gente fez pra sobrancelha e vou passar corrigindo. Então, a linha não precisa ser certinha, porque a gente vai vir com a tinta por cima. E aí você pode desenhar a linha do jeito que você quiser. Agora eu venho com a sombra roxa e vou fazendo triângulos. Então eu fiz um triângulo na minha testa e nas duas bochechas. E eu só usei essa sombra roxa mais escura. Agora eu venho com a tinta preta e a gente começa a desenhar a boca. Eu não fico muito preocupada com a linha tá certinha, porque depois a gente vai vir com várias, né, não várias outras, mas a gente vai vir com outra tinta e dá pra cobrir. Então eu não fiquei muito preocupada em fazer a linha muito certinha, muito retinha ou sem errinhos. Na verdade eu errei muito, porque eu devia ter feito as duas partes de cima primeiro e eu fiz uma de baixo primeiro, então ela ficou completamente diferente e eu tive que tirar e refazer. Então, essa é uma parte que é mais chata, é mais difícil, não tem problema. Eu até deixei o erro aí pra vocês verem que não é de primeira que a gente faz. Mas se errar, pode tirar. Eu tirei, depois voltei e bati um pouquinho de baixo. Parece que vai dar errado, mas eu prometo que não vai. Agora eu começo a desenhar os dentes e eu começo fazendo um bem no meio, porque foi assim que eu vi a minha foto de referência e eu achei melhor. E aí é só fazer dentes triangulares e vai diminuindo ao que você vai chegando perto do final da boca. Normalmente, a parte de cima tem mais dentes que a parte de baixo. Eu não fiquei contando, mas normalmente a parte de baixo os dentes são maiores, o que faz com que fique menos. E no final, os de cima aparecem mais do que os de baixo. Agora eu venho colorindo. Eu usei o pincel bem fininho pra fazer o final, porque os dentes são muito pequenos e é bem detalhezinho. Mas depois eu escolhi vir com um pincel um pouquinho maior pra poder colorir a parte da frente, senão ia demorar muito com o pincel de detalhes. Então eu só colori o cantinho mesmo e fui fazendo alguns outros detalhes com o pincel fininho. Agora eu venho com a tinta branca e eu começo a colorir os dentes. Essa parte é muito cansativa e eu acho que da maquiagem inteira essa parte foi a que tomou uns 20 minutos e eu demorei 40 minutos pra fazer a maquiagem toda. Em torno de 40 a 50 minutos. Então é uma parte muito cansativa, dá pra ver durante o que eu vou fazendo, que eu vou respirando fundo, porque já tá cansada. Se você preferir, você pode parar, deixar um pouquinho de lado e aí voltar e refazer, porque realmente dá muito trabalho.
Mas é agora que eu vou corrigindo também aquelas partes pretas que ficaram meio fora do lugar. E aí eu vou passando a tinta branca por cima e venho corrigindo com a preta também. Então essa parte é a parte que precisa ter um pouquinho menos de erro, porque você pode voltar com a tinta preta, obviamente corrigindo, mas é a parte que precisa ser mais certinha. Eu abusei da tinta branca por preguiça mesmo de ter que fazer o desenho da preta antes muito certinho, então acaba que às vezes passa por cima da preta assim, e aí fica um pouquinho cinza, e aí a gente precisa passar mais branco. E eu não quis ir com um pincel muito fino, porque eu queria que fosse um pouquinho mais rápido, então foi um pouco mais difícil fazer por causa disso. Talvez até um pouco mais trabalhoso, mas acaba sendo mais rápido. E aí é só você ir colorindo o formato do dente que você já fez com a tinta branca e depois ir refazendo as partes que você acha que ficou meio fora do lugar com a tinta preta. Agora eu venho fazer detalhe no pescoço, então eu venho com a tinta, eu venho com a sombra roxa e vou fazendo como se fosse um colar. E aí eu venho com a misturinha que a gente fez pra sobrancelha e vou fazendo vários risquinhos em todas as partes que a gente tem sombra roxa. E eu também fiz uma misturinha de só vermelho e branco pra essa parte também, para poder dar um contraste um pouco diferente. Então agora eu venho com essa misturinha um pouco mais clara de vermelho e branco e vou passando. São só tracinhos mesmo. Não sei porquê, mas a minha foto de referência tava assim e eu achei que ficou legal. Pra finalizar... Não, ainda não. A gente vai fazer só essa partezinha branca. Então eu faço no cantinho do olho, pra parecer aquele pontinho d'água. E faço na pontinha do nariz também, com branco. Aí eu errei no olho, voltei com o preto, um pouquinho por cima. E aí, pra finalizar agora, eu venho fazendo aquela bochechinha do gato. E aí eu faço uns pontinhos, porque normalmente tem. E pra finalizar, quase finalizar a maquiagem, eu venho com a última parte do olho, que é o cílios postiço. É completamente opcional, porque a maquiagem já cobre bastante parte dos cílios, então você pode ou não colocar. Eu coloquei e só finalizei com um pouquinho de rímel, porque eu gosto de passar rímel mesmo só embaixo, e aí em cima só pra juntar. E a nossa maquiagem tá pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu joinha. E comentem o que vocês querem ver de diferente no canal. E um beijo!